Olá, uma boa tarde a todos. Começa agora mais um Jornal Alerta Cristão. Hoje, irmão, nós vamos falar de um tema sobre o porte de arma. Será que um cristão pode portar arma? Matar um ladrão para proteger a sua propriedade? Então, como você está vendo aqui na tela, nós estamos aqui com o Leandro Quadros, da Sétimo Dia, dos Adventistas. A Sétimo Dias tem vários mestres da lei. Lá tem cientistas, tem teólogos. E esses homens da Sétimo Dia são homens estudados. Eles estudaram filosofias, teologias, mestrado, doutorado. Eles estudaram todo tipo de estudos chamados sabedoria terrena animal da terra. Eles estudaram nos Estados Unidos e são homens bem estudados. Para quê? Para se tornar sábios aos seus próprios olhos. Porque aos meus olhos, aos olhos de Deus, eles não são sábios. São apenas sábios aos seus próprios olhos. Então, nesse vídeo que você vai me acompanhar agora, irmão, esse é um assunto muito sério, muito sério. Todos têm que lembrar que como foi que o diabo enganou a Eva. A primeira coisa que o diabo fez foi lançar a palavra de soja. E daí em diante o diabo lançava palavras boas. Então a primeira palavra que o diabo lançou para Eva foi dizer para Eva que ela não morreria se comesse aquele fruto. E daí em diante ele começou a falar coisas boas. Que ela seria igual a Deus, que ela não morreria. Então, o intuito do diabo é lançar primeiro a palavra de soja, lançar primeiro o mal. E Eva assim cantou com as palavras bonitas, né? Que ela seria igual a Deus. Bem assim, vocês vão me acompanhar esse vídeo desse mestre doutor da lei, fariseus, falando a respeito disso. Me acompanhe esse vídeo e veja o que ele diz e logo após nós voltamos. Até o final, porque eu vou apresentar princípios norteadores para isso, tá bom? Primeiro texto, Êxodo 22, versos 2 e 3. Então, como você vê, irmão, ele fala sobre princípio norteador, né? Ele fala princípios norteador. Ele diz também que arma tem limites, né? Me acompanhe esse vídeo, logo após nós voltamos. Não é contra o porte de armas em algumas situações específicas e, além disso, ela estabelece limites. Eu vou explicar e quero que você... Como você pode ver aí, e também, irmão, ele diz também que o Filho de Deus pode portar armas. Olha que interessante. A Bíblia não é contra um filho de Deus portar armas, porém tem limites. Não pode sair por aí matando qualquer um. Não pode sair por aí fazendo besteira. Aqui nós vemos que esse texto está num contexto de proteção da propriedade. Então aqui começa uma grande blasfema, um grande erro, aonde vai levar muitos cristãos a serem assassinos, matar um ladrão, matar o seu inimigo, porque veio roubar a sua propriedade. Então eu quero deixar bem claro aqui, irmão, que você viu de primeira aí que ele já cometeu um suicídio. Ele já deixou uma deixa, ele deixou a palavra de soja, que o cristão pode portar armas. É triste, irmão. A perversidade desses filhos do inimigo. A minha luta não é contra a carne, não é contra a carne dele, mas contra o espírito do erro que está por trás deste homem, deste lobo fariseu. Então ele diz que o cristão pode portar arma. Mas será que a Bíblia diz isso?
Será que a Bíblia diz que é para nós usar arma, espada, revólver, seja lá o que for? Então veja aí, irmão, que ele usa Êxodo para apoiar. Ele usa Êxodo para dizer que o cristão pode portar arma. Me acompanhe esse vídeo e logo após nós voltamos. Primeiro texto, Êxodo 22, versos 2 e 3. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. Olha que interessante. A Bíblia não é contra um filho de Deus portar armas. Então você acabou de ver aí. Ele usa Êxodo para dizer que o cristão pode portar arma por causa desse versículo que ele lê em Êxodo. Eu quero dizer, irmão, que no meu YouTube, lá tem um vídeo onde Leandro Quadro fala da pena de morte, que o cristão pode ser a favor da pena de morte. E lá no YouTube eu mostro todas as respostas, todo o mistério das Escrituras, que o cristão não pode usar, ser a favor da pena de morte. Porque a lei de Êxodo, ela foi mudada. Né? Deus nunca deu liberdade para um homem matar o outro homem por si mesmo, não. Deus apenas, ele usava o seu povo. Deus é quem fazia isso, mas Deus não deu ordem para o homem matar o outro homem. Então vá lá no meu YouTube, joseroberto.com.br. Lá você encontra toda a resposta sobre o cristão não pode ser a favor da pena de morte. O cristão não pode ser criminoso. Porque eu quero dizer, irmão, que todos sabem disso, que o diabo, ele veio para matar, destruir, roubar. Então o diabo quer que você seja um assassino. Em vez de você amar o seu inimigo, que é um ladrão, é um criminoso, ele quer que você mate. É isso mesmo. Por isso que essa seita dos fariseus está lançando a palavra de soja, que o cristão pode usar arma. Então nós vamos aqui, irmão, para a próxima pergunta dele. Não deve ser otário. Irmão, presta atenção nessa palavra. Veja esse vídeo logo após nós voltamos. Quando eu falo em pacifista, eu não falo de ser otário, não é? Em você tolerar bullying. Agora, também temos que ter... Então você acabou de ver aí, meu irmão. Vocês têm que ficar atentos, ser sábios diante de Deus. Jesus disse, seja prudente igual uma serpente. Ser prudente igual a serpente é que você fica, né? A serpente, quando você assusta a serpente, uma cobra, ela se levanta e fica atenta. Qualquer movimento, ela dá o golpe. Bem assim, Jesus disse que é para nós ser igual uma serpente, no sentido de você ser sábio, atento a tudo que se prega dentro da igreja, tudo que se prega nas rádios, nas TV e nas ruas também. Seja igual a uma serpente, seja sábio. Então nessa palavra aí, irmão, que ele diz que e também não deve ser otário. Essa palavra todos conhecem, que quando nós ouvimos isso da boca desse fariseu, que não é porque estão ser otário, né? Significa que o cristão deve reagir o mal com o mal, né? Não ser otário, como todos sabem disso, é você também lançar a palavra mal para a pessoa também. É você reagir contra aquela pessoa, lançando algum mal contra aquela pessoa, né? Só que o cristão não deve ser dessa forma, agindo mal com o mal. Não. Nós ganhamos o mal com o bem. Se uma pessoa ela lhe agride, se uma pessoa está desfazendo a sua cor, você vai agir com o bem. Você vai agir com a humildade, pregando a palavra, pregando o Evangelho de Deus. Não reagindo de formas erradas, né? Jamais o crente pode ser dessa forma como ele manda aqui, que o crente não deve ser otário.
Então ele quer que o cristão ele reaja de forma, né, terrível, de forma, né? Então tenha cuidado, irmão. Como você pode ver aí, como eu falei, o diabo ele lançou primeiro a palavra de soja, para depois sair agora acrescentando coisas boas. Então Leandro Quadro, ele lançou a palavra de soja. Ele disse que o cristão pode usar arma. E daí em diante ele começa a falar muitas coisas, que o cristão ele não pode ser, que o cristão tem que promover a paz, né? Ele disse que o cristão não deve ser vingativo, né? Agora, como pode isso, irmão? Ele disse que o cristão não pode ser vingativo. Me acompanhe esse vídeo e logo após nós voltamos. Para não pensarmos que o cristão é uma pessoa vingativa, porque eu vou mostrar para você que a Bíblia não aprova isso. Mas 6, verso 12, devemos usar armas espirituais. E essas armas espirituais são mencionadas do verso 10 ao 18 de Efésios 6. E entre essas armas, não é? Paulo menciona como parte da armadura do cristão, em Efésios 6, 10 a 17, Paulo menciona as seguintes partes desta armadura, as seguintes armas, não é? Ele diz que devemos ter o cinto da verdade, a couraça da justiça, devemos usar os calçados das boas novas. Então, como você viu aí, irmão, ele disse que o cristão não pode ser vingativo. E como é que um cristão não pode ser vingativo? É exatamente isso que eu vou acabar de falar agora. O cristão que não é vingativo, ele não pode agir o mal com o mal. O cristão que não pode ser vingativo, ele não pode matar o ladrão. Já já você vai conhecer o mistério que Jesus deixou. A lei que nós recebemos, né? Outra lei. Nós recebemos outra lei. Jesus juntou a lei de Moisés e tornou em uma só. Então o cristão, irmão, não pode ser vingativo. Ele não pode matar ninguém. Ele não pode matar o ladrão. Ele não pode matar o criminoso. Mas como você viu no vídeo, ele diz que o cristão pode portar arma para proteger a sua propriedade, né? Isso é visto espiritualmente, irmão. Isso é visto espiritualmente. Porque o diabo está usando esse homem para que você, quando um ladrão for roubar a sua casa, você atire nesse ladrão. Porque você está protegendo a sua propriedade. Só que Deus não deu liberdade para eu matar. Já já você vai conhecer todo o mistério das Escrituras. Porque Êxodo foi mudado. Se você ler a história do povo de Israel, Número, Levítico, Deuteronômio, você vai ver que a lei foi mudada. Então nunca se isole nenhum versículo citado por esses homens fariseus. Ele se isola no versículo para apoiar o mal. Porque o tempo de hoje, irmão, é tempo de enganação. E o diabo quer fazer dos cristãos que eles cometam erros. E Deus não terá o culpado por inocente. Ninguém será inocente no dia do julgamento. Ah, Senhor, eu não sabia. Só que o Senhor vai dizer para você: eu mandei meus profetas. Eu mandei meus sábios, meus servos, meus pastores, mas vocês não quiseram ouvir. Preferiram ouvir mais estes homens do que a minha lei, de que os meus servos. Então tome cuidado, irmão, com certas doutrinas chamadas cabalas, doutrinas chamadas heresias, como esta que você acabou de ouvir agora no vídeo. Então tem aqui, irmão, né? Ele diz aqui que as leis é proteção do Estado, né? No princípio, o cristão deve se submeter às leis e à proteção do Estado. Isso significa, de acordo com Romanos 13, 1 a 4, que se o Estado permite o porte legal de armas, um cristão pode ter um porte legal de armas. Agora, se então o tem Estado... aqui, irmão, né? Ele diz aqui que as leis é proteção do Estado, né? Aqui essa questão de lei do Estado é do Estado, lei do Estado é do Estado, porque são ímpios, né? São ímpios, né? E como todos sabem que na história do Velho Testamento, os homens que tinham o seu Estado, né? Tinha seu Estado, tinha lá a política,
existia prefeitos, governadores, né? Como o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, quando fez a estátua, ele chamou prefeitos, governadores e vereadores. Todos se ajoelharam diante da imagem. Somente os 3 homens fiéis a Deus não se ajoelharam. Então na terra existe leis civis, existe lei de Estado. São ímpios, são homens que governam a terra, que dominam o povo, pedem impostos além do que o pobre pode pagar. Sempre foi assim, irmãos, desde o Velho Testamento. Homens que queriam dominar a terra, proteger o seu Estado. Então não existe isso de que a lei mandar eu usar arma, eu tenho que usar arma, de maneira nenhuma, irmão. Paulo diz que antes é obedecer a Deus do que aos homens. Eu devo obedecer às leis da terra? Claro que eu devo obedecer às leis da terra, mas naquilo que é o bem para mim e para a população e para Deus. Quando uma lei da terra manda que eu faça o mal, para que eu use uma arma para me proteger de um ladrão, de um criminoso, esse tipo de lei eu não obedeço, porque eu recebi uma lei de Deus e eu sirvo a Deus. Eu não praticarei maldade contra o meu inimigo, matar o meu inimigo por causa dos ímpios, das leis da terra. Eu obedeço a lei, mas que seja para o bem, para o meu bem. Faço tudo aquilo obedecendo a lei, que seja um bem para mim e um bem para a sociedade. Tá bom? Então nós vamos aqui, irmão. Abra lá a sua Bíblia, para que vocês entendam aqui. Ele leu Êxodo. Olha só, irmão, como eu falei, a lei ela mudou, ela foi mudada. Se você ler Deuteronômio, Levítico, Números, você vai saber que a lei ela foi sendo ampliada, mudada. Deus nunca mandou ninguém matar ninguém por si mesmo, né? Deus ele agiu